Fala galera, estamos aqui em mais um Orioncast, o podcast que conecta você ao mundo dos negócios. E hoje, com mais uma referência, né? Vocês sabem que aqui a gente só traz os brabo, só referência no assunto, tá? Aqui estamos hoje com um cara que saiu da sala da mãe, cortina de velcro, cachorro no quintal, latição, loucura, para se tornar uma das maiores referências em performance e prevenção de dor no esporte. Estamos aqui com o Matheus Miller, a máquina. Seja bem-vindo, tá, irmão? Valeu, meu amigo. Tamo aí, né? Vamos fazer um bom podcast aí, bater um papo, uma conversa e bora. Top demais. Galera, além de fisioterapeuta, ele é faixa preta, black belt. Deve ser duro, bichinho, tá? Que ele é forte. Mentor de novos profissionais e pioneiro no conceito de recovery no Espírito Santo. Cara, vai ser um bate-papo fantástico, Miller. Bora. Paz, confesso que quando você me mandou mensagem a primeira vez, aí eu te achei no Instagram, né? Aí tava lá JJ. Aí eu falei, pô, o cara é do jiu-jitsu, pô, maneiro, não sei o quê. Aí eu fui falar com o Rafael, né? Ele, não, cara, JJ é um apelido. Eu falei, pô, me enganou aqui, achei que era irmão já. Enganou fácil. Top demais. Boa. Pessoal, antes da gente começar, antes de mais nada, a gente tá hoje num centro espetacular da Enjoy. Para quem não conhece, a Enjoy é uma escola de negócios, é uma escola no Espírito Santo para formar líderes e desenvolver os empreendedores aqui do estado. Para você que tem interesse em evoluir, em colocar suas ideias e trazer estratégia para o seu negócio, a Enjoy é o caminho certo para você. O nosso CEO, Wander Miranda, preparou um presente para nós, muito legal. Eu já tive a oportunidade de ler, tá? Vai estar aqui no QR Code de vocês, acho que fica aqui em cima. Perfeito? Para vocês lerem o livro Máquina de Resultados. Pessoal, não deixem de baixar, vai ser uma leitura muito rica, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Bora. Miller, antes de mais nada, queria entender e conhecer mais um pouquinho de ti, cara. Quem que é Matheus Miller? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Pô, sou Matheus Miller, casado com Raquel Miller, pai do Isaac Miller, que hoje são meus dois motivos de vida, principalmente o meu filhinho, meu amado. Sou fisioterapeuta, formado pela UFES, ali me formei em 2023, final de 2023. Atuo hoje na área de recovery esportivo, da fisioterapia esportiva, vamos colocar assim, também na traumatortopedia, né, caso de lesões mais graves, como cirurgias e tudo mais. Tem alguns negocinhos aqui, alguns empreendimentos aqui e ali e vambora. Vou trabalhando cada vez um pouquinho mais. E coisa boa. Já deu pra ver que você é um cara de negócios, né? Cara, eu sou ambicioso. Então, não ganancioso, mas ambicioso. Então, onde eu vejo uma oportunidade, principalmente na minha área, para poder crescer e ir, eu galgando um pouquinho, cada vez eu vou subindo um degrauzinho até chegar onde eu quero. Cada vez mais oportunidade. Vejo uma oportunidade, eu tento agarrar ela o máximo possível, jogo de cabeça, igual eu estava falando antes. Sou meio maluco. Então, se eu vejo a oportunidade, eu me jogo e vou embora. As pessoas falando para não fazer, se eu acredito. Fala com Deus. Falei, Deus, se fosse você me colocando isso, me dá um sinal. Se eu sentir que eu vou e acabou. Não tô nem aí, não. Legal, aí, bom demais. É Ô, Matheus, e sempre teve... A fisioterapia sempre foi sua primeira escolha? Sempre foi seu principal ponto? Não. Eu tive... Muitas pessoas da minha família são engenheiros. Eu tenho 2 tios formando em engenharia agora, depois de velhos, mas que sempre trabalharam na área. Eu tenho uma tia que tem 3 engenharias. Então, desde o início, minha família sempre foi nisso. Meu avô era pedreiro, então sempre foi da área da construção, essa parte assim, industrial. E aí eu fui em 2013 para 2014, eu passei do ensino médio direto, ganhei uma bolsa de 100% e comecei a fazer engenharia elétrica, cara. E aí fiquei 3 anos ali, acabou que eu tive um problema e perdi minha bolsa. Reprovei em 2 matérias na época. Chegou na parte de cálculo, para mim era maravilhoso. Chegou na parte de elétrica, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Falei, não dá. Fui tentando, até que eu reprovei em 2 matérias, perdi minha bolsa. Fiquei ali trabalhando. Na época, meus pais não tinham condição financeira para poder me ajudar. E aí eu fui, deixa eu ver o que eu consigo. Fui trabalhando, arranjando bicos e pagava a faculdade para poder estudar à noite. Aí eu fiz mais um semestre até que não tinha mais condição de eu pagar, tranquei, fiquei 1 ano parado. Aí fui trabalhando no shopping, fui trabalhando. Aí uma ex-namorada minha na época virou e falou assim, pô, por que você não tenta UFES e tenta para fisioterapia? Você gosta, eu gosto desse contato humano, principalmente por causa do jiu-jitsu ali, tá em contato com as pessoas. E eu tinha um medo da engenharia de ter que trabalhar no escritório em cima de um computador o dia inteiro. Ficar aquela coisa assim, sem contato com as pessoas, perder, tipo assim, ver o sol, ver o mar, ver essas coisas do tipo. Eu tinha esse medo. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer? Aí eu falei, pô, vou tentar, vou ver se eu consigo. Quando fui ver, eu passei. Falei,
Agora tem que ir, não tem que fazer mais nada não. Vambora. Agora vamos pra cima, né? Segui o rumo, larguei 100%. Legal. E como é que foi essa decisão pra você de parar de estudar, parar de trabalhar, que você falou que trabalhava no shopping, né? Uhum. E falar assim, cara, eu vou focar 100% nos estudos, vou estudar agora, porque a UFES, como você propriamente falou, né? Você passou na UFES, a gente sabe que é a federal aqui do estado, que é muito difícil, é muito concorrido, né? E eu acredito que você deva ter abrido mão de muitas coisas, né? Uhum. Então, o mais difícil para mim foi que o curso é integral, né? Então, começava às 7, 7h30, ia até 17, 18, segunda a sexta. A gente tinha algumas janelas ali de 2, 3 horas às vezes, mas não tinha como trabalhar, né? Então, na época eu morava com meus pais. Meus pais nunca tiveram uma condição financeira muito boa, mas nunca deixaram faltar nada pra gente dentro de casa também. E aí eu falei, mãe, pô, você sempre falou pra gente estudar, tenho essa oportunidade, posso largar meu emprego e, tipo assim, vou continuar morando com a senhora, né? E a senhora vai conseguir me manter, tipo, eu não vou ter como mais ajudar em casa, nem nada. Ela, não, meu filho, vai que a gente se vira. E aí, beleza. No início, ela foi muito contra, porque ela fica assim, pô, você vai largar engenharia? Eu passei, tinha nota pra conseguir voltar pra engenharia. Aí ela, pô, você vai largar tudo. Tinha aquela ideia que engenharia, na época, há 8 anos atrás, né? Praticamente era aquela, pô, o boom é onde vai dar muita coisa. E aí, pô, vai pra fisioterapia pra ficar pobre. Foi a frase que minha mãe falou pra mim. Eu falei, não, mãe, vai dar certo, você vai ver, eu vou conseguir. Aí ela, tá bom, vai. Sai de tudo, pode largar o emprego. E acabou que deu muito bom, que eu, algumas semanas antes de sair o resultado da UF certinho, de sair a primeira semana de aula, eu fui mandado embora. Aí, tipo assim, ganhei o dinheirinho ainda na época, tirei minha carteira de motorista que eu não tinha. Acabou casando tudo bem certinho, não precisei pedir demissão nem nada. Aí eu fui embora, minha mãe me sustentando e graças a Deus hoje estamos aí. Ah, que legal. É o bom que você teve apoio da família, né? Fui pra caramba. E é isso que eu falo. A base hoje que a gente vem, que a gente traz, né? Que a nossa família nos proporciona, é onde te estrutura para você alçar voos mais audaciosos, né? Sim. Que você tá falando de uma época, né? Ali, 2013... Isso, 2013, quando eu entrei pra engenharia. 2013, quando você entrou pra engenharia, né? Engenharia era muito bem quista, né? Era Sim, muito bem perfeito. falada, né? Comparado com a fisioterapia, né? Sim. E hoje você largar tudo, e realmente, o pessoal diz assim, cara, esse cara é louco. Sim. Né? Só que, cara, olha tudo que... Agora vendo a sua história de fato, né? Eu cheguei no meio do filme, né? De saber quem que é Matheus, a referência que você é hoje. Sim. E entender um pouquinho desse início, cara, é uma história realmente brilhante. Matheus, fala pra mim, como que foram os seus primeiros atendimentos? Como é que foi ali aquele start? Cara, foi praticamente finalzinho de 2019, antes de iniciar a pandemia ali. A pandemia veio mais ou menos em março, né, de 2020. Eu precisava de dinheiro, porque na época namorava minha atual esposa, né? E aí, atual esposa não, a única, né? E aí, ela tinha veio de uma família com condição financeira muito boa, e eu, contrário disso, e eu pensava, pô, tem que levar minha namorada para tomar um sorvete e tudo mais, e eu não tenho trabalho, não tenho nada. Eu lavava carro do meu tio, ajudava ali com um ajudante de pedreiro, um monte de coisa para ganhar um troquinho para ter um dinheirinho no final do mês, no final de semana, para a gente poder dar um passeio. E aí eu vi uma oportunidade que foi, pô, não tem isso aqui no mercado, que era a parte que a gente chama hoje de recovery esportivo, que não é nada mais que a recuperação muscular. E aí não tinha isso, muito pouco aqui no estado, tinha um rapaz só que fazia, mas ele não se vendia tão bem. E eu falei, pô, consigo associar isso sem que eu invada a minha profissão sem estar formado. Então, eu consigo trabalhar sem que eu esteja ilegal. Falei, pô, vou fazer um cursinho, fui fazendo um e o outro. E aí, eu morava numa casa com meus pais, né? Que a gente tinha um quintalzão, assim, que era a nossa garagem, onde ficavam os cachorros, que era a nossa entrada da casa. E minha mãe tinha uma sala de estar mesmo ali com a televisãozinha. E aí, pô, mãe, o que eu vou fazer? Então, vamos fazer o seguinte, a gente botou um velcro assim na parede. E aí a gente chegava, como ela era costureira, a gente colocava uma cortina marrom toda escura para tampar. A gente tinha um ventiladorzão, aquele estufão que mais jogava poeira que tudo. Colocava no cantinho, tinha uma televisãozinha pequenininha, a gente botava lá no YouTube com a musiquinha. E aí, como eu era do jiu-jitsu já, então comecei atendendo mais esse público, né? Meu mestre me deu muita oportunidade, me ajudou muito. E ele chegava, tinha que passar por onde estavam os cachorros, então ia lá, corria, lavava tudo, aquele espaço, voltava, atendia ele, aí se eu tivesse algum outro cliente logo depois, eu tinha que ir lá, lavar tudo de novo, porque às vezes os cachorros faziam xixi, alguma coisa do tipo. E foi começando uns pouquinho, bem pouquinho mesmo, mas era um por dia, até que eu vi que não tinha mais condição, eu tinha que sair da sala ali, porque graças a Deus tinha um movimento bom. E aí surgiu uma oportunidade de um
um box de cross me convidar. Falei, pô, já te vi no Instagram e tudo. A gente tá precisando desse serviço. Já tinha pandemia nessa época já tinha começado. E aí, como os boxes estavam começando a se abrir novamente, até aquela questão que as academias podiam reabrir, eles pegaram e me chamaram e foi a minha primeira salinha de atendimento, assim, dentro de um box lá em Cariacica, que é onde eu morava. E aí foi, dali, graças a Deus, cada vez mais um pouquinho, atingi um outro público, até que é onde eu tô hoje. Cara, fantástico, fantástico. Que história rica, cara, porque eu acho que todos esses detalhes que você teve do início da sua trajetória, né, forjaram para você ser o profissional, a pessoa e o marido que você é hoje, né? Até mandar um abraço para Raquelzinha Isaac, que vai assistir a gente, Com tá? certeza. A família linda que você tá construindo, irmão. Obrigado, Parabéns amigo. por isso, viu? Obrigado. Só que todas essas dificuldades, você acredita que essas dificuldades do início, de atender uma pessoa por dia... Olha só que loucura, né? Atender uma pessoa por dia e ver a quantidade de agente que você atende hoje num dia, Sim. né? A briga, né, de agenda, né? Sim, perfeito. De entender, tipo, é que essas dificuldades, elas motivaram pra você chegar onde você tá hoje? Você acredita que, tipo, se fosse mais fácil no início, você acha que você estaria no degrau que você tá hoje? Não, eu falo assim que essa correria igual... Eu fazia UFES, né? Era de 7 a 17, então meus horários de atendimento, logo quando voltou a questão das aulas, era de 7 a 17 eu estava na UFES, às 18 eu começava a atender, já estava no box, né? Mas 18 horas eu estava no box atendendo, saía de lá meia-noite, 11 horas da noite, 7 horas da manhã eu estava de novo e eu tinha que estudar para a prova, estudar para as coisas. Então eu tenho certeza que se tivesse sido fácil, eu me conheço, era muito capaz de eu ter empurrado com a barriga ou achado que seria cada vez mais fácil, mas graças a Deus tem sido cada vez mais difícil. Parece que é cada vez, assim, uma complicaçãozinha que é para eu aprender. E esses dias eu tava até falando com Deus, falei, caraca, Deus, eu tô tão cansado, com tanta coisa, tanto problema. E logo depois eu já me deu um... Parece que eu mesmo me dei um toque. Eu falei, não, pô, você que pediu isso, você que falou que queria. Então, vambora. Acordei, tava ali também na minha sala, o paciente ia acabar de sair. E eu falei, não, vambora, quero mais problema, Deus, eu gosto de resolver problema, então me dá problema, deixa eu resolver. Cara, que insight fantástico que você falou agora. Quanto mais... você realmente pediu para aquilo, né? Você pediu e Deus te entregou aquilo. Então, nada mais é que ele tá falando assim, cara, eu tô entregando tudo que você pediu. Exatamente, perfeito. Só que em nenhum momento alguém falou que seria fácil. Ele botou desafios, obstáculos no seu caminho e você foi resolvendo, né? Como você falou assim, cara, tá difícil. É aquela famosa tempestade, né? Você aprendeu a navegar na tempestade e tratou ela como se fosse algo normal pro seu dia a dia. É isso aí, perfeito. Só que eu lembro que você falou agora sobre a galera ter te achado no Instagram. Sim. A turma do box ter te achado no Instagram. Como que era o seu posicionamento? Você já tinha uma veia forte de Instagram, igual você tem hoje? Como é que foi para eles te acharem? Então, eu sempre acreditei que eu precisava, é o famoso quem não é visto não é lembrado. Sempre levei essa frase comigo. E aí, eu tive uma sorte muito grande ainda com a minha esposa, porque o irmão dela era professor de CrossFit. Então, ele sabia me tipo assim, pô, Matheus, às vezes se você for por esse caminho aqui para procurar um box vai ser mais fácil, se você for por aqui vai ser mais fácil. Você se mostrar dessa maneira também vai te ajudar muito. Aí, Gui, muito obrigado, hein? E aí, acabou que, graças a isso, eu via que, pô, a galera posta muito ali do CrossFit. Tipo assim, como eu via que era o público que tava me chamando, era cada vez mais. E é muito... Esse recovery se tornou muito famoso por causa do pessoal do CrossFit. Então, foi, pô, eu preciso atacar esse público, eu vou atrás deles. E é um público que tudo posta. Eu falei, pô, então eu vou postar também, porque eles vão me ver. E aí eu sempre pedi aquela autorização, te atendi, falei, pô, posso tirar uma fotinha com você e te marcar pra você compartilhar? Aí a pessoa ia lá, compartilhava, eu botava um textinho do que foi mais ou menos feito, uma liberação miofascial aqui, pessoa com dor no ombro, tal. Que aí quando ela repostasse, ela via, repostou, a pessoa que seguia ela ia olhar, pô, também tô com dor no ombro, deixa eu seguir esse cara aqui. E aí eu tentava ali postar sempre um pouquinho, pô, tô fazendo isso e aquilo, e eu sinto que eu tinha uma vantagem por estar na UFES, por ser estudante de fisioterapia, então eu podia mostrar um pouquinho da minha rotina ali. E às vezes eu estava estudando sobre o ombro, eu falei, pô, eu consigo aqui, do que eu aprendi aqui agora na UFES, tratar aquele paciente lá com a massoterapia, com a massagem, com a liberação. Então eu conseguia mostrar assim, galera, ó, sabe você que tem esse problema aqui, assim, assim, assado? Aqui, eu vou resolver assim, assim. E aí a galera foi me procurando, aí eu te atendia, você postava, o outro atendia, e assim, quando eu fui ver, tava uma redezinha já, né? E aí foi, a pessoa me seguia, graças a Deus foi surgindo. Hoje ainda tento utilizar muito o Instagram, porque eu ainda sigo isso, quem não é visto não é lembrado. E aí eu penso mesmo para quando eu faço eventos e tudo mais, para expor cada vez uma marca, ter o brand, né?
E uso muito o Instagram para isso, para, ó, preciso me vender, me vender, me vender. É aquilo que até a gente conversou agora lá na quinta-feira, lá no escritório, né? Que é, cadê? Você não trabalhou hoje não? Pô, você não postou nada? Postou nada, né? Então, tipo, a galera... E cadê nosso mentor, Rafael, Exato, né? Cadê, nosso Rafa? mentor, né? Cadê? Tinha que tá aqui. Nosso Nutri. Dando essa aula. E aí, é justamente isso. A galera quer ver, tipo, às vezes a gente fica assim, pô, não vou postar porque é igual para todo mundo, pô, o cara já posta, a pessoa não quer ficar vendo isso, mas não, eu sempre tive com o Instagram uma vitrine. Apesar de hoje eu ainda posto muita coisa da minha família, porque você... É humano, né, cara? Exatamente, eu fico humanizado, né? A pessoa vê que, pô, ele é pai, olha que maneiro, olha, ele tem um filho, olha a esposa dele, que legal, olha, pô, ele sai pra tomar uma cervejinha, pô, ele sai igualmente eu, pô, ele vai e faz o esporte dele normal e faz ali depois, faz a mesma coisa que eu faço. E quando ele chega ali no consultório, às vezes já fala, pô, vi que você foi em tal local, que não sei o quê. Então, até assunto nós temos, porque foi graças às redes sociais. É isso que conecta, né? Você vê que você é um cara real. É isso aí. Você é o cara que tem família, que tem responsabilidade dentro de casa, que deve ter seus problemas como todo mundo tem, que é um cara que treina, que é altamente apaixonado pelo esporte. Sim. E, cara, até trazendo esse gancho do recovery que você falou, que veio mais pela galera do... Era até uma das perguntas que me trouxe uma curiosidade. Como que você descobriu o recovery, né? Então, eu acredito que tenha sido pela galera do cross, né? Que já era mais na veia da galera do cross. Isso aí. Eu comecei a trabalhar com a parte só de massoterapia, assim, essa ideia, pensando no esporte, para todo mundo que eu precisava de dinheiro. E aí, como meu cunhado na época era coach de crossfit, num box muito grande aqui no estado, e aí eu vi, pô, que maneiro, existe isso, que legal. Eu era crítico ao crossfit pra caramba, porque eu não conhecia. E eu criticava, discutia com ele, até que ele, não, Matheus, pô, olha isso, isso e isso, me mostrou outra visão do cross. Eu me apaixonei, falei, pô, isso aqui eu uso pra tudo. Eu consigo trabalhar com a fisioterapia, com reabilitação, com a terapia manual, que é hoje o meu maior forte, né, que é a quiropraxia e tudo mais. Falei, pô, eu consigo trabalhar tudo isso. E aí, onde eu ouvi falar, pô, recovery. Eu falei, pô, que maneiro, o que é isso? Deixa eu ver. Quando eu fui ver, é o que eu já fazia, só que com outro nome e que abrangia um pouquinho mais de coisas. Aquilo que me permitia, sem estar formado, eu fazia. Aquilo que não permitia, eu encaminhava. E aí foi, até graças a um cara chamado Thiago Neves, fisioterapeuta lá no Rio, fisioterapeuta dos famosos, cara. O cara só atende a nata no Rio. E aí ele foi nos pioneiros com essa ideia do recovery no país. Ele era um atleta de cross, praticava tudo mais. E aí ele, fisioterapeuta, começou a trabalhar com isso. Tinha um curso, cara. E aí no meio da pandemia, tudo estourado. E eu falei, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro e tipo, ele era referência, porque ele já tinha vindo aqui pro estado, então todo mundo conhecia ele no meio do cross. Então eu falei, pô, se eu ter o curso desse cara e todo mundo saber que eu fiz o curso da empresa dele, isso vai me ajudar muito. Aí eu, no meio da pandemia, eu lembro até hoje, cara, tudo meio fechado, ele abriu uma turma. Eu falei, vou meter a cara, é agora. No meio da pandemia? No meio da pandemia. Pra você ter noção como que tava, o Boozer, eu paguei uma passagem de ônibus ida e volta, R$40, cara. Ida e volta pro Rio, porque tava tudo muito fechado. Era uma coisinha ou outra aberta e ele abriu uma turma. Eu falei, é agora. E foi a última turma que ele abriu. Eu falei, cara, é agora, eu vou. Fui, peguei minhas coisas, fiquei lá. Cheguei no sábado de manhã, e o curso começava sábado, meio-dia, terminava domingo, 8 horas, 9 horas minha passagem para voltar. Fui, meti as caras, cara, fui lá, conheci essa parte do recovery e trouxe tudo pra cá. Falei, cara, agora é minha vez, vou começar aqui no estado. Imagina, caramba, fantástico, fantástico. Sim. Você no meio de uma pandemia, com todo mundo com aquela incerteza de, tipo, de tudo. Você não sabia que nenhuma profissão, nenhuma atividade sabia o que de fato ia acontecer. Você, cara abriu, dane-se, eu vou pegar um ônibus aqui, vou fazer de tudo para poder me capacitar, enquanto estava todo mundo, entre aspas, perdido. Isso aí, perfeito. E durante todo esse período que você trouxe, né, pro estado, toda essa ideia, todo esse conceito, como é que foi a questão dos colegas, dos profissionais, nessa questão de, tipo assim, que isso, cara? Você teve críticas do seu movimento, do seu nova plataforma de atender seus clientes? Muito. Primeiro dos colegas de classe, o próprio colega de classe, tive muito apoio, tive o meu grupo ali que me ajudou muito, mas também tinha uma galera que criticava e tinha muito ali também da própria faculdade em si, porque via, pô, esse cara tá querendo atuar como fisioterapeuta sem ser formado, só que eu atuava dentro daquilo que eu podia. E ao mesmo tempo, os caras me criticavam por isso e também me criticavam porque, pô, quem você pensa que você é pra estar fazendo isso? Como assim?
E os fisioterapeutas muito formados, o que é o recovery? Nada mais que eu já faço hoje, por exemplo, o que qualquer fisioterapeuta já fazia. É um processo, são várias técnicas que a gente junta e ali a gente proporciona uma aceleração, uma recuperação mais rápida daquele músculo, na parte articular e assim vai. A diferença é que, como eu não era formado, então eu atuava somente com a liberação miofascial. Show! Hoje, formado, eu posso atuar com muito mais coisa. Uma laserterapia, quiropraxia, outros tipos de trabalho, trabalhar com o próprio exercício, uma forma recuperativa mais ativa. Então, os caras ficavam assim, pô, como assim você está fazendo algo que eu faço, mas não faço porque o fisioterapeuta tem muita crítica de falar assim, pô, você faz massagem? Ele não quer ouvir isso, porque ele fica, pô, eu não sou massagista. Aham. Mas a gente não deixa de fazer massagem, a gente faz massagem. E aí eu só aproveitei esse gancho, então eu vou fazer, já que você não quer, eu vou. Pegando seu insight aí, você falando, você basicamente estava à frente do seu tempo. Exatamente. Enquanto a galera estava estudando, você estava ali se formando todo o período do seu curso, e você já estava com o insight, assim, caramba, tem isso daqui, eu vou começar a trabalhar com isso também, porque quando eu me formava, eu conseguia agregar mais coisas para o meu Perfeito. atendimento, e durante esse período eu vou lá meter as caras, vou para o Rio de Janeiro, Perfeito. e já vou fazer uma pós-graduação, Foi entre aspas. exatamente isso. Já vou pesquisar um curso para eu me desenvolver. Por isso que gerou muita crítica, né? Isso aí. Que você tava, enquanto a galera tava 20 por hora, você já tava 100 por hora. É isso aí. Já tava absorvendo conteúdo, já tava aprendendo, já tava iniciando um projeto de recovery que, cara, hoje no estado, como é que você vê? Como é que você tem a visão, tipo assim, Zé, e que ponto que vai chegar e qual que é a linha que, tipo, deve estafar ali a parte de recovery do estado? Então, hoje, tá cada vez maior, porque eu bato o pé e falo que eu fui um dos pioneiros para isso aqui no estado. Eu até brinco e falo assim, você acha que foi antes de mim? Mostra a primeira publicação no Instagram, que é quase a comprovação social, né? Qual foi? Quem postou primeiro trabalhando com isso? E aí, antes, não tinha nada. Hoje eu vejo que tem muita gente. Muitos desses profissionais que me criticavam, e eu via pelas costas, porque chegava até mim, hoje a grande maioria trabalha com isso também, já puxam a perninha da sua empresa ali, da sua clínica, eles querem fazer isso. E eu fico feliz, que eu fico, pô, eu inspirei. Esse cara pode até falar que não, mas foi eu que inspirei. Mostrei pra ele que é capaz. Você que pavimentou o caminho, né? Exatamente. Então eu vejo que está cada vez crescendo mais, cara, porque Vitória praticamente é a capital do esporte. Então, imagine que a nossa cidade é maravilhosa para tudo, a grande Vitória no geral, né? Nós temos praia, nós temos calçadões enormes, nós temos montanhas, a gente tem trilhas, a gente tem tudo. Então, cada vez mais está crescendo o esporte aqui no estado. Então, vejo que só tem para onde crescer, não tem como parar. Não é à toa que a gente está abrindo cada vez mais um espaço agora, pensando nisso daí, para agregar mais ainda, pensando mais no atleta, porque graças à pandemia, entre aspas, graças, né? Mas a população começou a pensar mais na sua saúde. E uma forma que eles começaram a pensar mais foi através do esporte. Então, isso foi bom para a fisioterapia, no sentido de que não porque mais pessoas vão se lesionar, mas porque mais pessoas vão se cuidar. Então, que é o principal braço da fisioterapia que eu tento trabalhar, que é a prevenção. Então, as pessoas praticando esporte, elas vão me procurar mais porque elas vão querer se prevenir de uma lesão. Então, é onde eu vou vender o meu serviço. Claro que se ela me procurar porque ela já teve uma lesão e tudo mais, nós vamos resolver. Mas eu sempre gosto de brincar que eu quero que o meu paciente desmame de mim. Como assim? Hoje ele está fixo ali 2 vezes por semana, porque ele precisa estar um pós-operatório, porque ele está com uma lesão mais grave, alguma tendinopatia mais grave, alguma coisa do tipo. Mas a ideia é que ele torne-se independente. É até tipo, como que o cara vai embora, você vai tornar ele independente de você, Cara, como incrível, assim? incrível, porque é difícil a gente ver um tipo de profissional que tem essa maturidade, essa sobriedade de trazer um tema tão importante e falar com tanta profundidade de, cara, eu quero que o meu paciente desmame de mim. Isso aí. Eu não quero que ele fique refém do meu trabalho. Eu quero que ele volte justamente para uma prevenção de Perfeito. uma lesão, não que ele venha só quando ele está, entre aspas, ferrado, né? Enfim, é o que a gente fala. Você traz hoje para o seu paciente valor. Sim. Você trouxe para o paciente que ele vai ter um tratamento ali de X tempo, que ele tem que respeitar esse prazo para ele poder realmente desmamar, para ele poder ficar livre. Sim. E, obviamente, ele não vai voltar depois em você com um problema, ele vai voltar de maneira preventiva. Perfeito. Realmente para não aparecer o problema. Cara, fantástico. Sim. Fantástico. Conta para mim, como que foi montar seu consultório, seu primeiro consultório? Quero saber um pouco mais desses detalhes aí. Foi incrível. Primeiro, sem eu perceber, minha esposa escolheu o local para mim e
tinha uma história muito grande para esse bairro onde eu montei ali, onde você sabe onde é o consultório, na Enseada do Suá, ali em Vitória. Na UFES, primeiro período, nós temos uma matéria que nós somos obrigados a ir visitar uma clínica, visitar um profissional fisioterapeuta, para a gente poder aprender, ver o que é feito, tentar ver vários tipos de... um leque, né, do que cada fisioterapia faz ali. E aí eu lembro que eu estava atrasado para entregar um relatório disso, com o bracinho quebrado, porque eu quebrei o braço... Primeiro dia de aula foi na segunda, eu quebrei o braço no jiu-jitsu na sexta. E aí o bracinho todo quebrado, eu lá no Shopping Vitória, falei, caraca, eu tenho que caçar algum lugar. Joguei no Google e tinha ali uma clínica na Enseada do Suá. Falei, pô, vou atrás desse cara. Eu na cara de pau, bati a porta lá dele, eu lembro até hoje, Daniel Beleza. E aí, hoje é um parceiro, caminho paciente pra caramba pra ele. Que top. E aí, eu cheguei lá, visitei, ele é um osteopata. Eu falei, cara, a matéria é assim, sem assado, posso visitar? Posso te acompanhar? Ele abriu as portas, eu falei, caramba, que massa. E eu não conhecia esse braço, que era a terapia manual dentro da fisioterapia. Eu falei, pô, que maneiro, gostei. Ele abriu ali as portas e tudo mais, e eu saí dali e falei, pô, Deus, eu quero uma clínica nesse lugar, bicho, nesse bairro, porque é um dos bairros mais, vamos botar assim, mais valorizados do estado, né? Enseada do Suá. E eu falei, pô, eu quero uma clínica aqui nesse local. Passou, cara. 5 anos depois, eu com minha sala dentro de um CrossFit lá em Jardim da Penha, uma sala em Jardim América, eu fazia o atendimento, tava um, voava para outro, corria para outro e ficava assim, e a UF de manhã, de tarde, e ficava nessa ideia. E aí... O dono do box da sala lá em Jardim da Penha precisou da sala. Falei, cara, eu preciso da sala e tudo mais. Eu falei, caramba, e agora? A grande maioria dos meus pacientes estão em Vitória e eu quero trazer cada vez mais para Vitória. O que eu vou fazer? Comecei a caçar salas ali na região de Jardim da Penha e nada achava, nada me agradava. Eu entrava na sala e falei, esquece, não vai ser aqui. Não vai ser aqui, não tô sentindo, não vou. Minha intuição, se ela me falar que não é para ser, não é. Para mim é Deus, né? Nem eu, não. Eu falei, cara, não vai dar, vambora. E aí minha esposa ficou, pô, por que você vai pra Enseada? Olha essa sala aqui. Eu falei, pô, tá muito longe de onde eu tô, não tem nada a ver. Eu tô no Jardim da Penha, vou pra... Nada a ver, tá muito longe, meu público não vai pra lá. E ficou. Eu falei, pô, vai lá visitar a sala. Eu falei, tá bom, amor, vou lá. Peguei o carro e fui visitar a sala. Cara, quando eu abri a porta, eu falei, irmão, é aqui. Acabou. E aí, ó, chega a arrepiar. Eu falei, nossa, vambora, beleza. Fechei o contrato dia 28 de novembro de 2023. Meu primeiro... Eu me formei dia 12 de dezembro de 2023, tipo, minha colação de grau. Então, antes de me formar, eu já tinha meu consultório pronto, graças ao que eu fui fazendo lá de trás. Olha que fantástico. É aquilo que eu falei, você já estava a 200 km por hora, enquanto a galera estava pensando em formar para começar a pensar em fazer alguma coisa. Teve algum desafio, além desse, né, de tipo, você sair da onde você estava super confortável, né? Dos seus 2 pontos, de lá em Jardim América e Jardim da Penha, para montar uma sala. Qual foi o principal desafio quando você chegou na sala e falou assim, cara, como é que eu vou trazer minha galera para cá? Isso aí, prospectar pacientes, foi a parte mais difícil. Primeiro que, igual a data, final de ano, é a pior data para nós da área da fisioterapia, porque ninguém quer gastar dinheiro com isso. Pô, não vou lá fazer um preventivo, porque eu vou viajar agora no final do ano. Eu tenho um custo de mais presentes para minha família, isso e aquilo. E eu falei, cara, abri uma clínica, meu aluguel antes era 500, foi para 2.000 de um mês para o outro. Abri ali um consultório, nem formado eu estava ainda, então nem podia vender meu serviço como fisioterapia, porque eu não era formado, eu tinha que continuar atendendo aquilo que eu fazia, então limitava bastante e ainda não... a pior época do ano. Então o mais difícil foi isso. Mas, cara, botei na mão de Deus, falei, Deus... me ajuda. Vai dar certo. Vai funcionar, vamos embora. E quando eu fui ver dezembro, se pagou, pagou e eu já era casado, sustentava a minha família. Eu falei, pô, deu certo. E sobrou um dinheiro para poder viajar e tudo. Show de bola. Janeiro de novo, falei, pô, deu certo. E aí eu tenho um rapaz hoje que é o meu sócio, o Fabiano. Na época eu falei, pô, Fabiano, você quer atender comigo lá em Vitória e tudo? Aí deu de fevereiro, eu falei, pô, vambora. Aí juntou e graças a Deus ficou suave, bem tranquilo. Cara, quando você une 2 coisas, né? Ambição e Deus, cara, você voa, você é foguete. Perfeito. Porque, cara, você fala muito de Deus, né? E você falou muito sobre você é um cara muito audacioso, né? Pra frente. Sim. Você tem um feeling, sente que é aquilo e vai. Sim. E até a Raquel também parte disso junto contigo, né? Que ela fala assim, amor, procura aqui. Sim. E você foi, porra, golaço. Achou de fato a sala. Só que eu acho que essa é uma das suas salas, né? Conta mais sobre esse projeto seu do Miller Reload, que é uma nova empresa aí. Conta mais pra gente. Isso daí foi algo surreal e mais uma vez é Deus, cara.
porque todo início de ano a gente faz a meta. E aí, desde o ano passado, eu fiz a meta, falei, Deus, eu quero isso, isso e isso. Se cumpriu tudo praticamente certinho, sem aquela cobrança de preciso cumprir essa meta. E aí, hoje eu estava até falando, agora há pouco eu atendi uma paciente, e aí, falando com ela, falei, cara, sem perceber, uma meta que era desse ano já se cumpriu. Que é a Mila Reload, que agora é um espaço na Praia da Costa, em Vila Velha, onde é um centro de recuperação muscular e spa. A nossa ideia ali é trabalhar com atletas amadores ou profissionais, ou aquela pessoa que sente dor no geral, onde nós temos ali o trabalho de liberação facial, massoterapia no geral, banheira de gelo, terapia de contraste, que é o gelo mais quente, aquelas botas pneumáticas, mantas térmicas, para justamente acelerar o processo. Ali a gente conseguiu unir tudo isso. E isso foi Deus, cara, porque no início do ano eu falei, Deus, eu quero ir para Vila Velha, eu quero ter um consultório em Vila Velha. E aí eu e meu sócio, nós somos muito grudados, eu brinco até que a gente é quase casado, eu encho o saco dele, tadinho, eu implico tanto com esse homem, coitado. Aqui é o seu marido tem um marido, hein? É, exatamente. Ontem eu tava falando isso com a esposa dele, exatamente isso. Eu brinco e falei, pô, ele é meu marido também, você tá achando o quê? E aí, a gente tava assim, cara, a nossa sala hoje, o nosso consultório tá pequeno pra gente, a gente tem que aumentar. E vambora, a gente tem que aumentar, A gente começou a olhar cada vez mais locais em Vitória, mas a gente sempre quis Vila Velha também. Mas, cara, vamos montar em Vitória mesmo. E a nossa metinha do ano tava lá, montar o consultório em Vila Velha. E a gente ficou procurando, cara, tudo qualquer local que a gente entrava aqui em Vitória, a gente batia o olho, falei, pô, aqui tá muito bom, mas não dá, não é aqui. Aqui tá muito bom, não dá, tá aqui. E aí o Fernando Padilha, que é ele tem um centro de performance, de funcional aqui em Vitória, em Vila Velha. Ele nos chamou, nos convidou para fazer um evento para ele. Nós fomos lá fazer o evento, não sabíamos desse espaço dele em Vila Velha. Ele gostou muito do que nós fizemos ali, gostou pra caramba, marcou uma consulta comigo e falou, cara, tô com um espaço assim, assado. Você quer entrar de sócio, quer entrar de parceiro com a gente? Eu falei, irmão, é só o que eu tava esperando, vambora. E aí a gente foi, marcou a reunião, a gente, cara, vambora. E aí quando fomos ver, cara, surgiu tudo isso. É um espaço maravilhoso, no berço da Praia da Costa, com tudo que a gente queria desde lá do início. Quando a gente foi ver, pô, foi Deus que brecou todos os locais de Vila Velha, que a gente não ia dar conta de ficar com os 2 locais de uma única vez, abriu um novo espaço, então a gente manteve o nosso hoje aqui na Enseada do Suá, para poder, vai dar conta, vai ficar maravilhoso, e agora vamos abrir mais um em Vila Velha para poder ainda pegar mais uma gama, né? Poder atuar ainda mais. Cara, eu falo que você tá nos 2 pilares, né? Você tá na ponta de Vitória. Perfeito. E em Vila Velha. E antes você tinha aquela coisa, né? Será que meu público vai aparecer aqui, vai aparecer ali? Você já consegue atender os principais polos hoje de prática de esporte. Você falando isso, eu nem parei para pensar, mas realmente, cara, a gente tá nas 2 pontas da ponte. Tá nas 2 pontas, ou seja, não tem desculpa, tá? Pessoal, perfeito. Aproveitar aí, ó, segue a máquina aí, ó, Miller Físio, tá? O conteúdo dele no Instagram, ó, são mais de 650 posts. Pessoal, o que esse cara posta de conteúdo, o que esse cara tem pra gente aprender, eu falo, já tá válido, já valeu. Eu mesmo olho direto ali e falo assim, putz, eu tenho que fazer esse movimento aqui porque eu tô com a dor aqui. Então eu falo que é um canal que é muito rico que você tem, né? Sim. Até partindo desse ponto, como que surgiu essa ideia de você transformar o que você faz hoje em curso, em mentorar algumas pessoas hoje da área? Então, surgiu naquela ideia de eu ir lá pro Rio. Porque eu tive que sair do meu estado, que o nosso estado, infelizmente, é muito pobre em algumas áreas, e na área da fisioterapia é bastante. Eu falei, eu tive que sair do meu estado para poder aprender. E aí eu falei, acho que tá na hora, porque as pessoas começaram a me pedir. Eu falei, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. Na faculdade ali eu tinha como eu tinha mais, querendo ou não, um pouquinho mais de experiência, com contato com o terceiro ali, que seria o paciente / cliente. Eu falei, acho que dá para poder começar a ensinar. E aí eu comecei a juntar, sentei na frente do computador e falei, beleza, se eu fosse um aluno, o que eu queria num curso? O que eu quero aprender? E aí eu fui, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei ensinar, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei passar para frente. E quando eu fui ver, eu não gosto de falar que é meu método, porque eu gosto de falar que eu peguei um pouquinho de cada pessoa que eu aprendi, porque com o meu sócio eu aprendi muito vendo ele atendendo, com o Thiago Neves eu aprendi muito, aí eu vi uma coisa que o Rafael atendeu, eu falei, caramba, ele me atendeu de uma maneira que eu consigo fazer isso no meu atendimento, e aí eu não gosto de falar que é um método, mas é o método que eu utilizo hoje, eu brinco que é o método Miller. Cara, você pegou, na verdade, as suas grandes referências, né, as pessoas que você admira no mercado, eu vi que são várias, né, e até te perguntar depois, mais pra frente,
mas eu vi que você tem bons parceiros na área e você pegou todo esse conhecimento que você conseguiu absorver desses colegas e colocou o seu tempero. Perfeito. Então, de fato, há um método Miller Sim. aí pra gente Sim. seguir e Perfeito. estudar. Isso aí. Aí surgiu uma turma, falei, pô, que legal. A galera gostou, lotei. Eu queria 10 alunos, lotou 10 alunos. Pô, legal. Vou montar uma segunda. Montou a segunda, pô, lotou 10 alunos, 10 vagas, 10 alunos. Aí hoje nós já estou planejando a 6ª turma pro final do ano. Tive agora a 5ª. Eu gosto de abrir pouquíssimas, porque aí eu consigo realmente fazer algo com qualidade. Dá Não gosto atenção, né? Exatamente. Não gosto de chegar e lotar, porque se eu fosse o aluno, eu sei que o professor não ia conseguir me dar atenção para eu e mais 20, mais 30. Então eu gosto de fazer para mais 10 alunos, porque eu sei que eu vou fazer aquilo que fariam comigo, é o que eu estou fazendo por aquele aluno. Então eu tento dar o meu mimo, que é aquele brindezinho e tudo mais, que eu gostaria de ganhar também, então eu vou lá e faço por ele. Pô, eu gostaria que o slide fosse dessa maneira para eu aprender, então você vai aprender dessa maneira porque deu certo para mim. E aí eu fui criando os pouquinhos. O legal é que você teve do outro lado da moeda, Perfeito. trouxe para o estado, aprendeu muita coisa e hoje está disseminando, né? É isso aí. Porque eu falo, quando você ensina, você aprende 2 vezes. Sim. Então, cada vez mais você está fortalecendo, você está fortificando todo o seu conteúdo, toda a sua didática, todo o método Miller, né, que a gente tem aqui. Só para a gente dar mais uma ênfase nisso. Vai abrir vaga até o final do ano? Vai abrir vaga até o final do ano. De agulhamento a seco também, que eu também dou curso, e também de massoterapia, que é a massagem esportiva e mobilização tecidual, que é ali a parte toda dessa 6ª turma e vai entrar a 2ª turma. Tenho até uma turma para São Mateus, convidado do Igor Marino, me chamou para poder ir lá aplicar uma turma agora em julho. Tem uma turma que está aberta, vou abrir mais uma de agulhamento a seco no final do ano e mais uma de massoterapia, né, que é a massagem esportiva e liberação miofascial. Vagas limitadas, tá, pessoal? É isso aí, lembrando, porque são 10 pessoas. O homem não quer dinheiro, o homem quer qualidade. Ele quer levar o método para frente. Perfeito. Top. O que hoje você prioriza na hora de você montar seus conteúdos? Seja para uma mentoria ou seja para um conteúdo que você vai postar no Instagram? Aquilo que eu gostaria de ver. Então, será que a outra pessoa que vai estar lá é uma coisa até que me travava muito pro Instagram? Porque na fisioterapia, diferente assim de vamos botar um exercício que eu posto ali, pô, esse exercício se eu fizer aqui de bíceps vai crescer seu bíceps, show. Mas na fisioterapia, às vezes não é falta de força, às vezes não é falta de mobilidade, não é falta de alongamento, é um travar ali, travar de uma vértebra, é alguma coisinha do tipo, alguma disfunção. Então isso me brecava muito. Falei, pô, como que eu vou postar isso? Porque às vezes a pessoa está com uma dor, mas eu não consigo avaliar ela através de um vídeo. E aí, graças a Rafael, de novo, ele me abriu muitos olhos. E aí eu comecei a realizar mais os posts, né, os reels ali para trazer tanto o público e para mostrar para as pessoas um pouco do meu serviço, aquilo que eu gostaria de ver e como eu entenderia. Pô, se eu ver dessa maneira aqui, eu vou entender o meu problema, eu vou ver isso assim, eu vou conseguir fazer dessa maneira e eu vou conseguir, aí eu pensando já como a pessoa que está visualizando, né, o usuário ali do Instagram, eu vou compartilhar porque serviu para mim e vai servir para outro e isso vai aumentar meu engajamento, né, agora como eu, Miller mesmo, vai aumentar meu engajamento e assim vai. Então, acho que o principal para isso é pensar como que o outro vai te ver. Tipo, ó, não adianta em nada, por exemplo, com aquilo que a gente falou, né, temos que ser real na rede social, não pode simplesmente chegar e só trabalhar lá, né? E pronto. Então, aquele cara vai ver isso e ele vai te seguir, ele vai te acompanhar mais. E aí, se você fizer um infoproduto, alguma coisa do tipo, ele vai ver, pô, esse cara é gente como a gente, ele faz exatamente o que eu faço e ele ainda supra a minha dor aqui. O cara consegue resolver meu problema. Show, vou comprar o infoproduto dele, vou marcar uma consulta com ele e assim vai. Cara, a sagacidade é enorme, né? Porque você aprendeu a se conectar, a comunicar com o seu público, ao que eles querem ver. Sim. Só que a gente só consegue isso quando a gente tem muita humildade. Sim. E você, Matheus, você dá aula sobre isso, porque a todo tempo você falou diversos nomes aqui, diversas pessoas que você aprendeu, e você não tem ego nenhum de pegar e falar assim, cara, eu sei isso e aquilo. Cara, eu aprendi isso aqui com esse cara aqui, eu aprendo diariamente com meu sócio. Sim. Você aprende com diversas pessoas e você multiplica isso. Então, eu até brinco, né? Hoje você é um cara sem a tampa. Você está transbordando conteúdo e ao mesmo tempo que esse conteúdo está transbordando, você está absorvendo mais conteúdo também. Então, sim, cara, só vai
evoluir cada vez mais. Isso aí. Só para a gente explorar um pouquinho mais desse conteúdo do Instagram, hoje, o Instagram é a sua principal ferramenta de negócio ou existem outras ferramentas? Como é que você divide isso, além do próprio consultório? Então, a parte mais complicada é o Instagram, né? Porque você tem que ter tempo, não adianta. Pra você poder gravar, editar quando a gente faz sozinho, né? Mas pensando em braços, se for para pensar em questão de prospectar clientes, pacientes, o Instagram não é a minha principal ferramenta, porque o meu boca a boca ainda é muito forte. Eu ainda tenho muitos pacientes que, igual esses dias, do nada, uma paciente com uma hérnia, Miller, me indicaram aqui, foi meu professor de boxe que te indicou. Show, a paciente foi lá, e aí quando eu fui ver, eu achei que eu conhecia, nem tenho a mínima ideia quem seja professor de boxe, não conheço. Muito obrigado, tá, meu amigo? Não sei como, mas muito obrigado, você gostou do meu serviço e indicou. Então, o boca a boca ainda é muito grande. Muito provável que ele tenha me visto pelo Instagram. E aí ele indicou ela, mas você vê que ainda foi o boca a boca no final. E aí o Instagram eu utilizo muito ali para atrair o público igual ele. E tento fazer essas coisinhas assim, né? Pra lá e pra cá e assim vai. Eu lembro que você tinha comentado comigo nos bastidores, né? Sobre o TikTok. Sim. O TikTok também é uma ferramenta poderosa, né? Pra você trazer cliente, né? Porque, Sim. ó, você tem o boca a boca, né? Que é o cliente falando com outros clientes. Sim. Você tem o Instagram, que é uma baita de uma vitrine pra você mostrar o seu conteúdo. E, cara, é um conteúdo riquíssimo que eu já tive a oportunidade de absorver muita coisa. E o TikTok também? Sim. Confesso que, igual a gente comentou nos bastidores, o TikTok pra mim ainda tem um certo preconceito porque eu não sei mexer, na verdade. Minha esposa manja pra caramba, ela posta muita coisa lá e eu fico, me ensina, porque eu só sei ir lá e clicar pra fazer o negócio, o resto eu tenho a mínima ideia. Mas o TikTok é bem bacana, você vê como que a gente tem que postar, tem que mostrar, porque quem não é visto não é lembrado. Eu tive um paciente que, do nada, ele pegou e marcou e foi comigo. Pô, legal. Chegou lá, foi. E eu sempre gosto de perguntar aquele paciente que é novo, que eu nunca vi na vida mesmo. Eu falei, pô, irmão, como que você veio? Como que você chegou até mim? Até pra eu entender. Falei, pô, esse cara veio do Instagram, veio de boca a boca, veio da onde? Pô, é sempre a mesma pessoa que tá me mandando vários pacientes pra ver cada vez melhor, né? E aí, cara, eu te vi no TikTok. Falei, pô, irmão, como assim? Tem tipo 2 meses que eu não posto nada no TikTok. E aí ele, não, porque eu procurei quiropraxista em Vitória, apareceu seu perfil, do seu perfil eu fui pro Instagram, olhei lá, pô, maneiro. Clicou no link, foi pro meu WhatsApp e marcou a consulta comigo. Então, não adianta. Quem não é visto não é lembrado. Tem que postar, tem que estar, galera. Não adianta. Tem que estar ativo na rede social, né? É isso aí. É a vitrine, não adianta. A gente acha que a logomarca na janela ali na vitrine vai ser maravilhoso e tudo mais. E é muito bom aquele panfleto para você distribuir um evento e tudo mais. É só você observar. Quantos hoje, vamos pensar nosso amigo Rafael, quantos nutricionistas são cada vez maiores, é tudo pela parte da rede social, entendeu? A rede social é muito forte. Você tá ficando para trás. Você tá fora, você tá para trás. Exatamente. Ô, Matheus, teve algum caso hoje pra gente poder falar que te marcou, que você atendeu? Algum paciente específico, algum caso de dor ali que você ajudou? Cara, tem um monte. O que eu acho mais bacana foi uma paciente que, na verdade, foi do estágio da faculdade. Para mim, foi um dos melhores. Foi uma paciente que ela... Você vê que ali já me tocou muito e me ensinou muito. Ela era uma moça jovem de 36 anos. É, né? Uma moça de 36 anos na época. E ela teve uma infecção urinária, cara. E aí da infecção urinária essa bactéria subiu para sua medula e bloqueou da região de T4 para cima. Ou seja, praticamente assim da região mamilar para baixo parou de funcionar nela. A movimentação de tronco, não tinha nada. E é a área 100% que eu não queria, que é a parte neurológica, porque eu não sou. Pessoal, agora a gente vai pro quadro mais esperado. E aí, tá seguro? Matheus, como todos sabem, né, é essa máquina aí da fisioterapia, do recovery, dessa questão de alta performance, mas, Matheus, fala pra mim, o que hoje você acredita, né, você que já teve algumas experiências, né, de ter quebrado o braço, de ter feito cirurgia, né, de trabalhar com essa parte de reabilitação de muitas pessoas, de muitos profissionais, como é que você vê hoje o seguro na sua vida e na sua profissão? Cara, essencial, é algo que não dá pra fugir. Eu lembro quando você me procurou a primeira vez, acabei que eu não dei atenção, falei, não, depois eu faço isso. Aí o nosso amigo Rafael, não, cara, vai ser bom pra você. Aí eu, beleza. Me procurou de novo, eu não dei atenção novamente.
E aí foi logo pouco tempo depois a minha esposa descobriu que estava grávida. Eu falei, caraca, hoje se acontecer qualquer coisa comigo, eu que mantenho a casa, e se eu morrer, acontecer qualquer coisa do tipo, o que a minha esposa e meu filho vão fazer, cara? Minha esposa vai ter que voltar para casa dos pais, vai ter que sustentar como? E aí foi quando eu te procurei e falei, Zé, o que eu faço, irmão? Me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso disso agora, não tem pra onde fugir. Você, como sempre, super mega solícito. Ali a gente fechou, você me mostrou tudo. Falou, Matheus, a gente vai fazer assim, assim, assado. Falou, Zé, algumas coisas vão precisar de corrigir aqui, você corrigiu. E hoje, tipo assim, é algo que eu nem vejo. Igual a gente comentou, falei, cara, eu jogo lá no meu cartão e falei, vai embora, nem finge que eu nem tô vendo. Sei que eu tô seguro, que se acontecer qualquer coisa comigo, minha família tá segura, que é o principal pra mim. É saber que a Raquel e o Isaac têm uma segurança, pelo menos financeira, se acontecer alguma coisa comigo. Que ela não precisa se preocupar. E eu posso, o principal de tudo, foi até que eu te falei, cara, eu quero voltar a competir jiu-jitsu. Então bota uma coisa aí que se eu quebrar meu braço de novo, alguma coisa do tipo, eu tô seguro, porque eu quero voltar. Aí acabou que eu nem voltei ainda, porque foi quando a gente descobriu o Isaac, não tá dando tempo pra treinar, não. Mas, pô, pra mim não tem pra onde fugir, cara. Pra quem é profissional liberal e não tem esse tipo de